Você quer amar a vida e viver dias felizes, quer poder acordar de manhã, levantar a mão, e mesmo no meio da luta e da dificuldade, falar, puxa vida, como a minha vida é abençoada. Quer saber o caminho para isso? Fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do seu Pai. Aleluia. Tem um texto na Bíblia que nos ensina esse caminho. Ele diz aqui em 1 Pedro, capítulo 3, verso 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Veja, aqui está um caminho para quem quer amar a vida. Amar a vida e desejar viver dias felizes nem sempre são considerados anseios legítimos entre os cristãos. Sabia disso? Como é impressionante que na cabeça de muitos crentes, a vida cristã tem que ser uma vida de angústia, de choro, de tristeza, de dor. Nunca de amar a vida, nunca de viver dias felizes. Por que será, não é? Eu acho que isso é um reflexo da religião, de tantos anos impregnada de que... Eu não sei como que eles explicam que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Eu não posso entender como alguém que acha que a vida cristã é um martírio completo o tempo todo pode traduzir vida abundante. Eu realmente não sei. Eu acho que tem um problema aí. Muitos acreditam, por exemplo, que Deus deseja enviar doenças e enfermidades para tratar os seus filhos, seu povo. Mas um Deus que manda doença, certamente não quer que a gente ame a vida e que viva dias felizes, não é verdade? Eu, por um tempo, criei que Deus achava necessário manter algumas pessoas doentes e por isso ele colocava doença nelas, claro, enfermas, né? Mas graças a Deus que isso não é verdade. A doença é do inferno. E o Senhor Jesus exterminou a doença lá na cruz do Calvário. Mas glória a Deus, porque isso não esse pensamento é mentiroso, de que Deus coloca a doença. Porque se fosse assim, né, se fosse verdade que a doença é de Deus para glorificar o nome dele e tratar os seus filhos, então a gente teria que concluir que todo médico está quebrando a lei, todo hospital é uma casa de rebelião contra Deus e toda enfermeira trabalha para o anticristo. Não é verdade? Essas pessoas pregam que a doença traz glória para Deus, mas elas mesmas são tão hipócritas, porque elas não estão querendo que Deus seja glorificado na vida delas dessa forma, por isso que elas tomam remédio, né? Mas a verdade é que não é da vontade de Deus que nós vivamos doentes e nem necessitados. A primeira coisa que você tem que acreditar é isso, senão você nunca vai viver dias felizes e amar a vida. O Senhor Jesus curou a todos os enfermos que vieram a Ele. Mas não tem nenhuma passagem na Bíblia que Jesus está colocando doença em alguém. Não te impressiona? A vontade de Deus é que nós amemos a vida e sim, tenhamos dias que valem a pena de serem vividos. Você sabe, lá no céu não haverá doença, nem hospitais, nem enfermos. E é por isso que Jesus nos ensinou a orar para que a vontade de Deus seja feita na terra do jeito que ela é feita no céu, porque ela não tem isso. A vontade de Deus é que você desfrute de dias felizes. Aqueles dias em que você nem consegue levantar da cama de tanta tristeza e depressão, isso não é um dia feliz. Aquele dia que nós discutimos com o nosso cônjuge, choramos sozinhos, não são dias bons. Aqueles dias que a gente não tem o suficiente para pagar as despesas, não são felizes. Não é verdade? Uma vida assim não dá para ser amada. Mas Pedro diz que nós podemos amar a vida e podemos ver dias felizes. O mundo, ele se refreia para não ser desapontado, medo, né? Mas para o Senhor não é assim, para com Deus não é assim. O mundo só tem no máximo um pensamento positivo. Eles não têm um fundamento para se apoiar. Nós não. Nós cremos na esperança bíblica que é fundamentada nas promessas
de Deus para nós baseada na obra de Cristo na cruz do Calvário, que está consumada, que não pode falhar. O pensamento positivo, ele não funciona porque em algum momento a sua consciência, sua própria consciência vai argumentar com você, com a pessoa, e vai mostrar seus erros e minar completamente o positivo que você estava pensando, porque ele vai expor aquilo. Mas nós não, nós temos base para crer no que estamos falando. E a nossa base é a obra de Cristo. Ele, Cristo, merece ser feliz, próspero, saudável, porque ele fez tudo certo. Ele cumpriu toda a condição. E porque nós estamos nele, agora também nós podemos viver dias felizes e amar a vida. Lá no Calvário, houve uma grande troca conosco. Ele levou tudo de ruim e nos deu tudo de bom. Esse é o Evangelho. Ele recebeu o que não merecia, nossos pecados, para que nós recebêssemos também o que não merecemos, as bênçãos de Deus. Vamos escrever isso? Jesus recebeu o que não merecia, para que eu também receba o que eu não mereço, as bênçãos de Deus. Uau! Jesus recebeu o que não merecia, vírgula, para que eu também receba o que eu não mereço. Escreve aí no seu caderno ou nos comentários. Isso é profundo e é poderoso, não é? Eu vi um artista falando uma bobagem tão grande, não sabe o que está falando. Ele disse assim para a repórter que estava entrevistando ele: eu quero na minha vida tudo que eu mereço. Eu falei, meu Deus, ele não sabe o que ele está falando. Ele acha que ele é bom. Eu, porém, te digo, eu não quero o que eu mereço. Porque o que nós merecemos é o castigo, é o juízo. Eu quero o que Cristo merece. Eu quero o que eu não mereço em Cristo. Olha, é muito bom acordar de manhã e poder dizer, eu amo estar vivo. Eu amo essa vida, eu tenho tudo que eu não mereço, porque Cristo conquistou por mim. Essa é a vontade de Deus. O ímpio soberbo que diz que não merece nada, ou que merece muita coisa, na verdade, o ímpio soberbo que diz que merece e o crente que diz que não merece, porque erra muito, está no mesmo time do ímpio, porque os dois estão olhando para si. Um está olhando para si dizendo, eu sou bom, eu mereço coisa boa. O outro está olhando para si e diz, eu não sou bom, eu não mereço nada. Para de olhar para você e olha para Cristo. Em Isaías 54:9, Deus prometeu que nunca mais vai ficar irado conosco. Homens não podem prometer isso, só Deus. Isso não é licença para pecar, não é? É uma concessão dos filhos. E porque isso é verdade, então nós podemos sim esperar dias felizes. Jeremias 32:40 diz que essa é a nova aliança. E Jesus cumpriu a parte dele e agora o Pai está cumprindo a sua. Jesus cumpriu toda a lei, o Pai está derramando as bênçãos sobre ele e nós estamos nele. Não deixará de nos fazer o bem eternamente. E Deus não pode mentir. Por que você está com medo de que algo vai dar errado? Não fique com medo. Ele decidiu, pela nova aliança, nos fazer apenas o bem. E ele faz isso porque ele é fiel e não apenas bom. O Salmo 35:27 diz que Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Agora, se ele tem prazer na prosperidade de um servo, quanto mais ele não tem prazer na prosperidade sua, que é filho. Pensa comigo. Deus quer que você seja feliz porque isso traz glória para ele. Isso é um testemunho para os seus amigos, para os seus parentes, que terão que reconhecer que você só pode estar sendo abençoado desse jeito porque é Deus, porque te conhece e sabe que você não poderia. Os líderes que prosperam são os líderes felizes. Essas pessoas atraem a glória de Deus.
Depois você pode ler lá em Romanos capítulo 5, do verso 1, depois o 3 e o 5. O verso 5 nos mostra que a tribulação é só a oportunidade de ver a mão de Deus agindo no nosso favor. Então, exagere na bondade de Deus. Não há limites para a bondade de Deus. Amar a vida e ver dias felizes não é automático. Você precisa crer e desejar isso. Infelizmente, muitos acreditam que a vida cristã, como eu disse, é apenas uma vida de sofrimento, privação, sem prazer ou alegria. Mas é o contrário disso. Na presença do Senhor, diz a Bíblia, há plenitude de alegria, plenitude de alegria. Como nós podemos, pastor, então, amar a vida e ver dias felizes? Pedro dá a resposta, nas próximas lives eu quero compartilhar um pouco mais do que isso. Mas agora, o que eu quero que você saiba é que, primeiro, Deus quer sim que você ama a vida e viva dias felizes. Jesus veio sim para trazer vida e vida abundante. Deus não tem doença e maldição para você. E porque você está em Cristo, você pode receber o que não merece. Porque lá na cruz, Cristo recebeu o que não merecia. Nossa dor, nossa doença, nossa maldição. Para que nós recebamos hoje o que não merecemos, as bênçãos de Deus. Você é um filho da aliança. Você é amado, querida. Você pode ter fé hoje e crer. E tomar uma decisão de, no final dessa live, deixar de lamber feridas. Deixar de ser uma coitadinha e um coitadinho. Parar de olhar para você. Olhar para Cristo. Levantar a cabeça. Tomar uma decisão hoje. Eu vou ser feliz. Eu vou amar a vida. Porque eu estou em Cristo. E nele, apesar de mim e dos meus erros, isso é possível. Glória a Deus. Uau. Puxa vida. Você conhece alguém que precisa ouvir essa live hoje? Seja verdade. Fala a verdade. Eu acho que sim. Pega o link, vou salvar a live, manda nos grupos de WhatsApp, abençoa alguém. E me segue aí, clica aí, seguir. Vem andar com a gente aqui nessa comunidade, que no Instagram, no YouTube, TikTok, já passa de 500 mil de pessoas. Deixa eu orar por você. Pai, eu abençoo os meus irmãos para que eles possam viver dias felizes, por causa da bênção do Senhor, e possam amar a vida, para que o seu nome seja glorificado na vida deles, no nome de Jesus. Fica na paz, fica no dia feliz.